Muito bem, queridos, eu quero meditar com vocês nessa quinta-feira um texto que nós estudamos recentemente, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Paulo fala da nova aliança, ele faz uma comparação mostrando para eles ali que aquelas preocupações em querer trazer o judaísmo para dentro do cristianismo era desnecessário, porque o cristianismo era uma evolução espiritual das revelações de Deus. O judaísmo trazia anúncios, traziam figuras, e Cristo então vem confirmar aquelas profecias, aqueles anúncios, por meio da sua obra. Então o que nós temos que viver hoje é a intensidade, a plenitude do que Cristo ensinou. Aquelas coisas, elas ficaram, inclusive lá em Hebreus, alguns dizem que Paulo não é o autor, mas esse conceito lá em Hebreus aparece quando o autor diz assim: olha, se o primeiro testamento, se a primeira aliança fosse perfeita, não haveria necessidade do segundo, mostrando que aquele testamento, aquela aliança firmada em Moisés, representando os homens e Deus pela sua ação ali, essa aliança, ela estava já corrompida pela condição do próprio Moisés, que era um pecador, apesar de um grande profeta, e que agora a aperfeiçoação dessa relação de Deus com os homens acontece na plenitude dos tempos, como Gálatas nos ensina, quando Jesus vem ao mundo, algo preparado, algo anunciado por tudo aquilo que o Velho Testamento, que a antiga aliança trazia. Mas agora nós temos que olhar com olhares de novidade. Tudo mudou, tudo se transformou. E ele usa um argumento aqui muito interessante no capítulo 3, quando ele lembra aquele momento que Moisés, saindo dos encontros com Deus, quando recebia ali a legislação, recebia os 10 mandamentos, então a glória do Senhor refletia no rosto dele. Não era um brilho que havia em Moisés, era o reflexo da glória de Deus naqueles momentos em que ele estava ali em íntima ligação ali com o Espírito Santo de Deus, recebendo aquelas revelações, aqueles ensinos, aquelas orientações, para que então o povo de Deus fosse abençoado. Então ele cobria aquilo com o véu para que não assustasse as pessoas que estavam ao seu lado, que aquilo ia desaparecendo ali de uma maneira paulatina, mas até que aquilo desaparecesse, então ele usava um véu encobrindo aquela glória, que era um reflexo apenas. Então o que Paulo pensa aqui comigo? Ele diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, por que ministério da morte? Porque o Velho Testamento traz para mim e para você aquilo que nós, nas desobediências seremos punidos, e ali nós temos uma série de penas, inclusive de morte, trazendo dentro ali. Mas o principal conceito aqui é o seguinte: o Velho Testamento te mostra os pecados, te aponta quais são os pecados, e esse pecado te leva à morte. É o pecado que tirou de nós a condição de vivermos eternamente, que é diante de Deus, que é reposta por Cristo Jesus no perdão que ele traz. Então Paulo fala aqui, olha, o Velho Testamento ele anunciava e mostrava para você: você vai morrer espiritualmente, porque o pecado tirou de você essa capacidade, porque nós seres humanos não morremos, queridos. Essa morte ela é uma morte espiritual. A nossa morte física, ela é apenas uma fase intermediária entre aquele momento que nós voltamos através do nosso espírito, e futuramente até para a recomposição do nosso corpo, para uma eternidade, ou ao lado do Pai, ou longe do Pai. Então a morte para nós seres humanos, ela não existe. Esse é o conceito cristão e bíblico que você tem que compreender. E Paulo está dizendo aqui, olha, aquele ministério trazia sobre nós aquilo que produz a morte, que é a consciência, que é a compreensão do que eu e você temos de errado, de desobediência, de afastamento de Deus. Então os 10 mandamentos mostram: você não deve roubar, você não deve matar, você não deve adulterar, você não deve se dobrar a imagens, porque se você fizer isso, você morre espiritualmente, você cria uma separação definitiva entre você e Deus. Essas são as questões que levam Paulo a dizer que esse primeiro ministério, que essa primeira aliança, esse primeiro testamento, ele é de morte, porque ele anuncia que no pecado nós recebemos a morte. Mas a segunda aliança, ela é o contrário, ela é um resgate. Mesmo reconhecendo que nós estamos inclusos e dentro daquelas coisas que o Velho Testamento nos diz que é pecado, o Senhor oferece a salvação em Cristo Jesus. Então preste atenção naquilo que ele vai dizer aqui agora. Vou ler de novo o verso 7.
E se o ministério de morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, pois nesse particular o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que Paulo está dizendo? Aquela glória que veio sobre Moisés, que é ali o intermediador, que é o interlocutor entre nós e Deus, e nós aprendemos então que precisávamos de algo que nos tirasse esse peso do pecado, mas nós tínhamos que saber o que era pecado, né? Porque se você não sabe o que abomina e traz tristeza ao Senhor, você não conhece o pecado. E na verdade a lista de pecados, queridos, é o seguinte: é um monte de avisos que Deus diz, você vai quebrar a cara se você andar neles. Deus não vai mudar em nada se você obedecer ou deixar de obedecer. É você que vai ser prejudicado na desobediência e abençoado na obediência. Ponto. Agora o que Paulo está argumentando? Lá ele estava anunciando para nós as coisas que nos levavam à morte. Agora Cristo Jesus vem e nos faz uma nova aliança e disponibiliza o Espírito Santo. E nessa nova aliança nós temos vida, e vida em abundância, e uma eternidade para ser vivida diante do Pai, diante da glória dele. Ou seja, essa última aliança, ela é definitiva. E naqueles dias, qual era a glória que aquelas pessoas viam? O fim do reflexo da glória de Deus. Era algo que estava ali diminuindo até esvaecer, até acabar. Ao passo que hoje, para você é oferecido a presença contínua do Espírito Santo, que é a glória de Deus, sem nenhum tipo de possibilidade dessa glória de Deus acabar, a não ser que você, por suas atitudes, extinga, encerre, a presença do Espírito Santo na tua vida, como Paulo mesmo avisa, que pode acontecer. Não extingais em vós o meu Espírito. É um aviso. Então essa presença do Senhor em nós, gloriosa, muito mais gloriosa do que o reflexo apenas que havia no rosto de Paulo, tem que nos dirigir. Então Paulo aqui mostra essa reconciliação, o penhor que Deus deu. O que é o penhor, querido? É quando eu faço um negócio com você e para garantir aquilo que eu propus, eu te dou uma garantia física. Eu me lembro dos meus tempos de garoto, quando jogava bola, isso era muito normal ali no Paraná e deve ter sido aqui também pelo Mato Grosso do Sul. Então você ia fazer jogos, eu morava numa cidade e você arrumava uma outra equipe que ia disputar uma partida com você. Então você iria fazer uma partida lá e depois ele viria fazer uma partida aqui com você. Era comum isso aí, né? Mas então quando você ia visitá-lo, aquele povo te dava uma garantia, te dava um dinheiro que você trazia com você, e daí no domingo em que eles viriam te visitar e fazer a partida com você, você devolvia o dinheiro para eles. Quer dizer, havia uma garantia, você gastou, você foi, participou daquela jornada, e agora eles deveriam vir te dar a reciprocidade disso, mas poderiam não vir. Então como é que fazia? Dava-se um penhor, dava-se uma garantia. O Espírito Santo, ele tem um efeito muito mais profundo do que isso, mas é para você entender. Por que o Espírito Santo está em você? Porque Cristo um dia disse, eu virei para te buscar. Ele prometeu, não vos deixarei sós, enviarei um Consolador, que é o Espírito Santo, que habita você, que tem a glória de Deus muito mais poderosa e eterna do que aquele puro reflexo, aquele simples reflexo que havia sobre o rosto de Moisés, mostrando que já a manifestação da glória em um e a manifestação da glória em outro já são diferentes. Uma era etérea, passageira, que inclusive incomodava os homens que não tinham a capacidade de compreender aquilo, então tinha que se colocar um véu, ao passo que essa agora está dentro do coração. A glória de Deus está dentro do teu coração, da tua alma, do teu entendimento, tá certo? Então que Deus possa ser louvado e honrado e glorificado por isso, e que você se fortaleça. Você não está só, a presença desse Deus tem que te fortalecer, tem que te dar capacidade de enfrentar esses dias difíceis que nós estamos enfrentando. Pastor, vai abrir tudo, todo mundo vai trabalhar, ninguém vai ficar em casa, só os meninos e as meninas nas escolas e os velhos. Queridos,
eu quero ser sincero com você, eu não tenho me preocupado com isso, eu tenho me preocupado em fazer a minha parte. Então eu não ando sem máscara, eu não cumprimento fisicamente ninguém, eu me higienizo em todas as situações em que eu passo por lugares que não é a minha casa, e então vou fazendo dessa maneira, que é a minha obrigação. Com relação ao que os governos municipal, estadual, federal vão decidir, eu tenho descansado no Senhor, porque eu estou vendo uma neura, eu estou vendo uma situação, principalmente em grupos familiares, em que você vê ali uma discussão, e eu me entristeço, porque muitas dessas coisas não eram necessárias se eu tivesse firmado nesse penhor que é o Espírito Santo em mim. Tá? Vamos ter confiança, vamos saber que o Senhor vai fazer o melhor para as nossas vidas, vamos buscar intimidade com Ele. Não façamos como aquele povo que se afastava da glória de Deus, e até Paulo tinha que, ele diz na sequência ali, aqueles lá, eles só olhavam para as coisas de Deus com o véu, e por isso que eles se perderam. Ao passo que a nós é dada a oportunidade de olhar face a face, sentir a presença do Espírito Santo. E como é que eu olho Deus por esse penhor? Lendo a sua palavra, orando e buscando nele a esperança que tem que me conduzir, como nós ministramos ontem. As palavras que vão nos salvar não são as que vêm das colinas e das montanhas, mas que procedem da boca de Deus. Tá certo? Esquece as colinas, esquece as montanhas, faça a tua parte corretamente, evitando contatos, evitando situações desnecessárias, trabalhe se você pode trabalhar, que bom que você pode trabalhar, procure viver de uma maneira em que o nome do Senhor seja exaltado, que haja segurança para os seus familiares que estão num grupo de risco, mas sempre confiando, o Senhor é a resposta, não é Mandetta, não é Bolsonaro, não é Trump, não é Macron, não são os chineses, não é a OMS. Quem nos dá segurança e quem vai nos fazer passar por esse momento é o Espírito Santo de Deus, pela força da nossa fé e do penhor que Cristo Jesus traz sobre ele. Amém? Um bom dia para todos, e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, meu querido, minha querida. Em nome de Jesus, chegue até onde você assistir a essa programação, a essa meditação. Até mais.